partir de agora, você ouve a Rádio Concórdia. Educação, cooperação, conhecimento, fé e amizade. Para crescer, ser e sentir. Oi, estamos no ar. Está no ar. Pode ir aprendendo. E aí, pessoal de casa, tudo bem? Mais uma edição do programa Pode Aprendendo. Temos aqui alguns alunos do Colégio Concórdia fazendo parte da nossa mesa de operação. Temos aqui à nossa direita o Luiz. Tudo bem contigo, Luiz? Tudo certinho. Na sequência, o nosso amigo Thomas. Tudo bem contigo, Thomas? Tudo ótimo. Legal. E também, mais um participando com a gente, o seu Pedro Hanush. Como é que tá? E aí, galera? Aqui é o Hanush. Tamo tudo de boa, 15 anos aqui. E hoje nós vamos falar sobre o tema, né? A proteína e a alimentação, né? Dando um pouco de enfoque na proteína. Certo, proteína, carboidratos, e a gente ouve tantas diferenças. Quem não é muito ligado nesse negócio de cuidado com a alimentação nem sabe o que é identificar uma proteína ou um carboidrato. Diz aí pra nós, gurizada, o que é que significa e o que vocês têm pra dizer sobre esse trabalho e essa pesquisa de vocês. Vai começar, né? Nós queremos um pouco trazer que a alimentação é bem importante pro desenvolvimento da pessoa. Então, você tem que conhecer muito o que come. Um bom exemplo para dizer que a proteína por exemplo, é a carne, é tudo a fonte que dá um sustento maior. Certo. Já o carboidrato é um pouco o que dá mais energia. Vou falar um pouco, né, que a alimentação interfere no emocional da pessoa. Um exemplo é, se você sair, por exemplo, aí, duas pessoas. Uma pessoa que vai ter um chocolatinho no bolso e outra que não vai ter. É capaz, se a pessoa não consumir nenhum carboidrato, já que o chocolate é um carboidrato, né, ela vai ficar um pouco mais séria. Mas daí a outra pessoa que come chocolatinho, eu acho que vai dar um pouco mais de animada no corpo. Por causa que o carboidrato, ele fornece uma energia que acaba dando o ânimo pra pessoa. Olha só que legal esse negócio, né? Eu vou comer um chocolate pra então, ficar feliz. Então comam chocolates, crianças. É isso? Comam chocolate pra ficar feliz. Isso aí. Aí. Vamos lá. Nesse trabalho de vocês, a pesquisa, os benefícios, os malefícios, tanto do comer muito ou não comer muito cada tipo de alimento. Então, vamos trazer esse conhecimento pro pessoal de casa. O excesso do uso de proteína pode causar vários problemas. Entre eles, o principal deles é pedra no rim. E também tem os problemas da falta do uso de proteína, do consumo de proteína, que dão fraqueza, dão perda de cabelo, falta de força muscular. Interessante a gente saber que quanto se come muito ou pouco, dá dificuldade. É muito preocupante quando se fala de dietas restritivas, aquele tipo de situação que as pessoas comem uma coisa só, achando que estão ali eliminando alguma coisa da vida e aquilo vai ser bem saudável. O que mais a gente precisa cuidar sobre a questão de excesso e falta? Uma pessoa que consome muito carboidrato, né? Normalmente elas costumam ter mais energia do que pessoas que não têm muito carboidrato. Por exemplo, vamos pegar um exemplo. Tem duas pessoas apostando corrida. As duas pessoas têm suas próprias dietas. Elas comem alguma coisa diferente do que uma da outra. Geralmente a pessoa que melhor tem a sua dieta, que mais tem carboidratos, pode ter uma vantagem muito maior do que a pessoa que não tem uma dieta com carboidratos. E isso pode ajudar muito uma pessoa a consumir muitos desses carboidratos, mas pessoas que não consomem tanto esse tipo de coisa podem ficar para trás e às vezes podem sentir preguiça de fazer coisas porque não tem energia, não tem força. É legal essa parte da preguiça, Luiz, porque tem vezes que a gente se sente meio tô cansado, sem vontade de nada. Pode ser sim um desequilíbrio no metabolismo do corpo e também pode ser uma falta de algum tipo de alimento que venha a complementar
a falta que o corpo mesmo na hora de produzir. Agora que ficou interessante, você falou sobre metabolismo, porque não existe, também você falou sobre a dieta, não existe a dieta certa pra todo mundo. Ó, como é que é isso? Por causa que, ó, todas as pessoas têm um metabolismo diferente. Mesmo que se aproxime um do outro, né, Aham. vai ter a diferença. Então, a dieta, ela deve ser balanceada assim. O que o seu metabolismo precisa, o que você gosta de comer e também uma diversidade de coisas. Sim. Por exemplo, uma coisa que eu acho que vai ser um pouco crítica, mas que muitos nutricionistas fazem hoje em dia, né, é botar a dieta da boca com fita. Ou seja, a pessoa quase não come. E daí, tipo, ela não vai fazer a dieta, ou seja, vai ficar um tempão sem comer Uhum. e depois vai comer tudo que não comeu. Daí vai ser, tipo, o dinheiro gasto. A dieta, ela deve ser sempre balanceada no que o que quer ter a diferença, o que quer ter a mudança no seu corpo, gosta de comer. Então deve ser bem, tipo, estruturado e bem separado. Certo, e quando a gente tem um equilíbrio, as coisas tendem a ser melhor. Isso aí. Com certeza. Quando a gente está aí disponível para poder buscar conhecimento, a internet é um bom lugar para a gente conseguir uma dieta equilibrada? Ou seria importante, como tu falou, Pedro, de que ninguém tem, como eu vou dizer assim, uma dieta igual um para o outro, dependendo do seu corpo e do seu metabolismo? Seria importantíssimo a gente buscar conhecimento com um nutricionista, um médico, ou a gente pode ir por conta, baseado nos sintomas que a gente sente? Nós não podemos sempre ir por conta, sempre temos que buscar conhecer mais. Por conta, nós não temos tanta certeza do que podemos comer. Porque antes, né, de fazer esse trabalho, nós temos que pesquisar o que é a proteína, carboidrato e o que elas fornecem. Sem falar que não tem só esses dois, também tem os lipídios, que são as gorduras que o corpo precisa, que daí faz a queima, essas coisas. E tem que saber como o seu organismo funciona. Exato. E eu também vou ressaltar, né, que é bem importante buscar um nutricionista para ter essa noção básica e vai te explicar certinho todas as coisas. Uhum. Também é importante saber o objetivo seu com a dieta, o caso queira fazer, porque dependendo do objetivo pode ter uma quantidade diferente de certos nutrientes. No caso o objetivo seja emagrecer, seria importante o consumo maior de proteína e menor de carboidrato, pois teria mais energia e menos gordura. Atividades físicas e exercícios ajudam muito, pois constrói e melhoram o seu corpo. Conforme a sua alimentação, uma boa atividade pode contribuir para que os alimentos possam funcionar melhor em seu corpo. Isso aí. É importante um prato colorido, desde pequeno ser influenciado. A sua mãe sempre vai dizer: filho, eu tenho um prato colorido, bem bonitinho, essas coisas. Por causa que realmente é importante ter uma diversidade de alimentos no teu prato, no seu dia a dia. Muito bem, gurizada. Obrigadão pela participação de vocês. O trabalho de vocês foi bem legal porque traz para quem coisas que a gente nem se preocupa às vezes, né? E aí é importante prestar atenção no que a gente come. Sim, nós somos aquilo que nós comemos, né? O nosso corpo vai representar exatamente aquilo que nós estamos colocando nele como energia, fonte da nossa energia. Quanto mais saudável, com certeza, melhor. Valeu, gurizada. Obrigadão pela participação de vocês. Tchau. Tchau. Falou. Colégio Concórdia é tudo de bom. Olá, queridos ouvintes, nosso programa Pode Aprendendo dá sequência a uma série de entrevistas feitas com os alunos do 9º ano aqui do Colégio Concórdia. Fizeram parte do primeiro projeto de pesquisa da iniciação científica, que é uma forma das crianças desenvolverem o hábito de fazer pesquisa e uma preparação para o vestibular e também depois a faculdade, onde vão executar o TCC. Muitos comentam de que depois de terem feito o trabalho da pesquisa aqui na escola, se sentiram bem mais à vontade até para executar isso lá na faculdade. Então estou aqui com Pedro Pauli, Pedro Augusto e também o Felipe. Cada um de vocês dá um salve pro pessoal que está nos ouvindo. Opa, beleza? Meu nome é Pedro Pauli. Meu nome é Pedro Collin. Meu nome é Felipe. Show de bola, gurizada. O assunto de vocês, vamos começar então com o trabalho. Seria o uso de anabolizantes, é isso? Isso, o uso de esteroides anabólicos androgênicos, que seria o nome científico para as bombas. As bombas. Quem é que usa esse tipo de coisa? Geralmente são aquelas pessoas da academia, né? Tem muito uso no fisiculturismo também, na parte do bodybuilding,
tem no powerlifting também, que é levantamento de pesos. Qual é que é a diferença quando a gente pensa num jovem, um adolescente, um adulto até, que vem fazendo uso desse tipo de coisa? Qual é que é o objetivo que eles têm e o efeito que isso causa na vida? Vamos trocar uma ideia a respeito desse assunto. É uma preocupação, tá cada vez mais jovens usando esse tipo de coisa, parece que está mais acessível e tem um incentivo grande para que se faça isso, porque o desenvolvimento do corpo acaba acontecendo com uma rapidez muito grande. Isso é o que atrai, talvez, não é? Sim, os usuários dessas substâncias correm diversos riscos, estão dispostos a isso. Paulo depois vai explicar um pouco sobre isso. Mas geralmente os usuários dessas substâncias usam elas para obter um ganho mais rápido de massa muscular, de força e definição corporal, devido a eles trazerem resultados mais rápidos e, como posso dizer, muito mais eficazes do que apenas ir na academia. A galera não tem paciência de puxar ferro e ainda esperar o músculo Isso ficar aí. mais bombadão, Aí eles como se usam diz, né? as bombas para que isso ocorra de forma mais rápida. E o perigo disso, qual é que é? Tem vários, engloba tudo, o corpo. Existem efeitos físicos, como por exemplo a mulher. Como os esteroides têm base na testosterona, a mulher quando usa tem a voz mais grossa, acontece que a voz ela fica mais grossa, o crescimento de pelos, mas também ocorre o crescimento da massa, mas ela se torna praticamente um homem quando usa. Já o homem, ele já tem essas características da testosterona, porém ele fica mais agressivo, ele fica violento, por isso que eles usam bastante para treinar. E o principal que é o ganho de massa, mas os efeitos em si tem muitos mais maléficos do que benéficos. Quando a gente fala sobre testosterona, esses esteroides, isso vem da onde? Se é uma planta? Isso se tira do quê? Da onde que a gente consegue esse tipo de coisa, vamos dizer, na natureza? Isso, na antiguidade eles retiravam dos animais. Normalmente era pela castração, daí eles retiravam testosterona. Normalmente do animal mais forte, que representava força e virilidade. Mas hoje em dia é produzido em laboratórios, cientificamente. Isso, para ver como é uma coisa química, não é natural e claro que isso vai fazer um efeito devastador no corpo. Qual é que é o maior problema que pode acontecer? Vocês falaram de mulheres utilizando e se masculinizando. Isso. Hoje tem uma discussão bem grande sobre essa questão de gênero e tem pessoas que buscam realmente transformar, né, o seu estado físico baseado naquele sentimento de não ser, não se identificar no seu gênero. Tem gente que usa para isso ou é só mais para fisiculturismo e pessoas que querem arrumar massa muscular? Bom, depende muito do objetivo da pessoa. Por exemplo, se os fisiculturistas não tem como não usar. Dependendo de qual categoria ele compete, não existe como. Ele não chega em um nível dos adversários para que apresente um físico exemplar. Deixando bem claro que é proibido, né? Se em alguma competição alguém for pego com um teste antidoping, ele não passa, né? Ele é demitido, desclassificado, enfim, porém, por participar. Mas no fisiculturismo não tem como ter o antidoping, senão não ia sobrar nada. Não sobra nem os jurados. Não sobra nem as cadeiras. Gurizada, quando a gente fala sobre o uso de anabolizante, onde é que se compra isso? No mercado ilegal ou tem também em farmácia? Bom, os esteroides eles foram criados inicialmente para fins médicos. Pessoas com, por exemplo, um acidente de carro. O cara se machucou e tem uma perca crônica muscular. Então ele vai no médico e normalmente o endocrinologista, que é o médico da área, e ele vai receitar, ele precisa de uma prescrição médica, então ele vai até a farmácia, né, e pega os esteroides, né. Porém, o pessoal da academia normalmente não vai no médico e ele não receita, ele não pode dar isso se ele não tem uma doença. O que eles fazem? Eles pegam no mercado ilegal, né, que normalmente a galera vende nas academias. Isso a maioria das vezes não é original. É um plágio dos esteroides. Isso pode fazer mais mal ainda. Tu vê, é ruim que se tome sem prescrição médica, vai na academia, compra de maneira ilegal e ainda tem um produto que é falsificado. Tem tudo para dar errado, né? Sim. A intenção de vocês aqui, além de pesquisar sobre o assunto, é incentivar que as pessoas tenham cuidado. Não façam uso
porque os efeitos podem ser devastadores. Então esse programa também tem a intenção de que nós possamos fazer aqui a informação, a orientação de que isso não seja buscado. O que vocês têm a dizer para a galera que usa ou quem está pensando em usar? Qual é que é a recomendação de vocês, hein? Olha, pensar mais do que 2 vezes antes de buscar, usar essas substâncias, por causa que os efeitos maléficos, como já citado anteriormente, são muito maiores do que os benéficos, podendo causar problemas em diversas áreas, sistema cardiovascular, sistema endócrino. Então, a pessoa que vai usufruir dessas substâncias precisa pensar muito bem no que vai fazer antes de agir. É importante também consultar endocrinologista, que é o especialista na área, que ele que teria que prescrever isso, né? Se tomar fora do médico já é um problema muito grande. No médico já pode ser um problema e depois sem médico se o pior uso ainda. não for orientado de forma correta, os efeitos maléficos podem ser mais diversos do que já são. Certo. Algumas considerações finais aí pra gente encaminhar o encerramento da conversa? Bom, nós falamos muito sobre os adultos em geral, né? Mas existem também o cenário dos jovens. Eu gosto muito de um exemplo que é um corpo de um adulto normal. A hipófise e o hipotálamo são as glândulas mestras, né? As que controlam o corpo, que produzem os hormônios lá, que controlam a tireoide e todos os outros. Sim. Um exemplo, você vai tomar banho de banheira, certo? Uhum. Todo dia, você vai lá e enche a banheira. Você bota água até que quando você entrar não vai transbordar, certo? Certo. E assim é o nosso corpo. Ele produz o certo para que nós pudéssemos usar, sabe? Sim. Que não transborde. Você bota os esteroides, vai lá e vai transbordar, vai enganar, entendeu? A hipófise vai perceber que não precisa mais produzir tanto, que você vai sempre estar usando, isso é um problema. Já no caso dos jovens, a banheira ainda está ligada, porque eles não param de produzir. Certo. Isso nos adultos também, mas é em menor quantidade. No caso dos jovens, a banheira está ligada, está transbordando e você está botando mais ainda, vai transbordar e vai dar problema. Essa é uma preocupação, né? O jovem tem ainda uma produção, fase de crescimento, e quando se coloca alguma medicação que venha interferir nesse processo natural, vai sim dar problema. Então tá, gurizada, muito obrigado pela participação aí de vocês, por trazer esse conteúdo para que a gente possa aprender mais um pouquinho sobre essa situação do uso dos anabolizantes, os esteroides da nossa vida. Eles estão aí para ajudar. Usando errado, vão fazer mal. Obrigadão, valeu. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade.